Oi, gente! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O Tá na Bíblia de hoje começa o estudo das epístolas, ou também chamadas de cartas, né? E podemos ver nesse estudo que essas epístolas ocupam 1/3 do Novo Testamento, ou seja, é uma parte significativa do Novo Testamento que contém instruções muito importantes para nós até hoje, não é verdade? Ao falar dessas cartas, nós vamos estar falando sobre as formas em que nós podemos classificá-la, nós vamos ter uma ideia geral do que está contido em cada uma delas, quem as escreveu e para quem, e algumas outras particularidades a esse respeito. Bom, se você é novo no nosso canal, eu gostaria de solicitar a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que virão e compartilhe a palavra de Deus, porque existem pessoas que precisam muito deste conhecimento, porque a palavra de Deus ela é poder para a salvação daquele que crê, e isso sim está na Bíblia. Então, gente, para que possamos entender as cartas, né? Quem as escreveu e por que elas foram escritas, precisamos entender um pouquinho do contexto histórico que acontecia naquela época, logo após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Na época, o cristianismo estava em franco crescimento e estava se expandindo a partir da Palestina. E chegava então a um mundo novo denominado Roma. Ali nós tínhamos o Império Romano, que era quem dominava o mundo naquela época. O Império Romano havia trazido um período de paz, prosperidade. Roma, uma cidade muito rica. E se nós formos verificar, Éfeso, Corinto, Filipos, eles estavam enriquecendo a partir desse comércio que era feito com Roma. O Império Romano construiu muitas estradas, pois eles entendiam que a acessibilidade traria prosperidade, ampliaria o comércio. O Império Romano era considerado o centro do mundo naquela época e as estradas ligavam diversas regiões da Europa até Roma e totalizava aproximadamente 80.000 quilômetros de estrada. Vocês imaginam isso? A gente tratando aí de 2.000 anos atrás. Daí vem aquela expressão de que todos os caminhos levam a Roma. Talvez você já tenha ouvido essa expressão, mas agora você está entendendo o motivo por que ela existe. Porque, de fato, muitas estradas foram criadas e as pessoas tinham como fazer comércio com Roma. E aí, então, essa expansão, esse enriquecimento desse império. A língua falada naquela época era o grego e por isso o Novo Testamento foi escrito em grego, porque era necessário que as pessoas entendessem o que estava sendo dito e escrito. Bom, mas nem tudo são flores, né? Nem tudo era tão lindo assim. O Império Romano impunha impostos pesadíssimos sobre o povo, de forma que os ricos ficavam cada vez mais ricos, às custas dos pobres, que era a força braçal, era o trabalho braçal. Bom, eu acho que isso é um pouquinho parecido com uma realidade que nós conhecemos, né? A Epístola de Tiago, por exemplo, denuncia essa exploração dos pobres pelos ricos. Tiago, então, exorta os comerciantes a que se lembrassem de Deus na hora de administrarem as suas riquezas. Paulo também, muitas vezes, ele mostra, nós vemos que ele arrecada fundos com as igrejas da Grécia, que eram igrejas mais ricas, a fim de ajudar os cristãos pobres de Jerusalém. A diferença entre ricos e pobres era latente. Os pobres eram muitas vezes escravos desses ricos. Eles, como escravos, pertenciam aos seus senhores. E esses escravos estavam se convertendo ao cristianismo tanto quanto os seus senhores. E olha aí uma situação interessante que acontecia. Os escravos passavam a ser chamados irmãos, tanto quanto os seus senhores. Imagina na cabeça daquele povo como é que isso não ficava. Olha, eu sou o senhor, eu sou o rico, eu sou o dono deste servo e agora ele vem me chamar de irmão. Então, Paulo, quando ele escreve para Filemon, ele fala de Onésimo. Onésimo era um escravo convertido.
mas ele havia fugido porque ele não queria permanecer naquela situação de escravidão. Então Paulo orienta Filemon que perdoe o seu escravo fugitivo e o aceite como irmão na fé. Paulo também orienta aos servos que trabalhem da melhor forma possível por amor a Cristo, que não se rebelem contra os seus senhores, mas que se mostrem servos fiéis, dando um bom testemunho que é necessário que um cristão tenha. Entendamos então que o cristianismo era algo novo naquele período. E as epístolas, elas eram escritas para orientar novos cristãos, não somente nas questões religiosas, mas também nas questões seculares. Com relação às questões religiosas, por exemplo, Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20, o seguinte: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. E Paulo falava disso porque eles queriam... existia uma dúvida na época se eu, sendo cristão, poderia participar das festas pagãs da época. Alguns diziam, tudo bem, não tem problema. Deixa pra lá, nada disso, conhece? Não tem nada a ver, né? Já que nós nos convertemos ao cristianismo, já que o que vale é o nosso entendimento e o nosso coração, não tem problema se nós participarmos dessas festas. Mas Paulo os exorta para que não sejam participantes das coisas com os demônios. E essa exortação cabe a nós também hoje, né? E com relação às questões seculares, Paulo também faz colocações, como ele fez a Onésimo, e ali naquele momento histórico, naquele momento em que Onésimo era chamado de irmão do seu Senhor, ele deveria entender que mesmo sendo irmão em Cristo, ele era servo, e como servo ele precisava prestar os seus trabalhos. Outro ponto interessante era a pluralidade religiosa. Aquele período era um período de efervescência, tanto para as questões filosóficas quanto para a religião. Borbulhavam religiões, borbulhavam templos eram construídos a deuses com letras minúsculas, né? Não o nosso Deus escrito com letra maiúscula. Isso então gerava uma confusão no meio social, no meio cultural e no meio religioso. Tinha as questões, o que eu devo pensar? A quem eu devo seguir? Como eu devo cultuar? Existe um só Deus? A confusão era tão grande que se podia ver orgias sexuais sendo usadas como forma de adoração aos deuses pagãos. Existia matança de crianças, pedofilia como forma de culto e sacrifício a esses deuses. E outras tantas atrocidades eram feitas naquele período. Paulo então surge nesse meio pregando a Cristo, um Cristo crucificado, que não exigia sacrifício de inocentes, pois ele mesmo tinha sido o Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Pelo contrário, Jesus prometia a vida eterna, vida em abundância, vida com Deus, e ele prometia a vitória sobre a morte. E sua ressurreição, ele mostrava que ele reinava sobre os poderes das trevas. Dessa forma, o número de novos cristãos ia aumentando dia a dia. Tanto que vemos que não só entre os judeus, mas entre os gentios também aconteciam conversões. Em Romanos, em Gálatas, por exemplo, nós vemos que se por um lado os judeus desejavam manter as tradições judaicas, né, as leis, como por exemplo a circuncisão, por outro lado, os gentios não entendiam por que eles deveriam seguir essas mesmas leis e tradições dos judeus. Paulo então chega para afirmar e para orientar que o fim da lei é Cristo. Tendo Cristo encerrado em si mesmo a lei, então o que importa agora não é mais seguir ritos, o que importa é circuncidar o coração. É aliançar-se de coração a Deus. A nossa mente, o nosso coração devem prestar um culto racional ao nosso Senhor. E aí lá, quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele escreve uma parte muito linda, dando orientações muito específicas. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
Não precisava mais então sacrificar um animal. Os nossos corpos deveriam ser apresentados como sacrifício vivo. Mas ele não para por aí não. Ele diz como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto a Deus, ele tem que ser racional. Nós precisamos entender por que cultuamos ao nosso Senhor e desejar com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, prestar este culto a nosso Deus. Não importando a situação que estamos vivendo, se momento de crise, se momento de pandemia, os novos cristãos daquela época também sofreram grandes perseguições por serem cristãos. E eles não negaram a sua fé, eles permaneceram. E Paulo continua no verso 2, então, dizendo: e não sede conformados com este mundo, não vos conformeis com este mundo, não tomai a forma deste mundo. Ele nos chama a santificação, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse entendimento só vem quando permitimos que a nossa mente seja transformada pela palavra do Senhor. Por isso é muito importante que você que está sentado aí desse outro lado, continue assistindo, não só o Tá na Bíblia, mas na sua igreja, frequente a escola bíblica dominical, conheça a palavra do Senhor na sua essência, porque ela é poder, é ela que vai transformar a sua mente, o seu entendimento. Nós receberemos poder, nós estudamos isso lá em Atos, no Pentecoste. Poder para quê? Para sermos testemunhas. Quando nós somos testemunhas, nós vivemos e transmitimos com a nossa vida o poder de Deus. Amém? Bom, para nós entendermos então esse estudo panorâmico, nós vamos entender quantas são as epístolas e quem as escreveu. E de que forma nós podemos dividir para que nós tenhamos didaticamente o melhor entendimento do que aconteceu naquela época, tá? Existem 3 possibilidades de divisões que eu vou estar passando para vocês aqui hoje. E outros detalhes, quem escreveu, o período que escreveu, para quem escreveu, é a nossa próxima aula da semana que vem. Portanto, não perca, tá legal? Vamos lá. As epístolas podem ser divididas de 3 formas. A primeira forma a gente chamando epístolas pedrinas, paulinas, joaninas e gerais. Bom, o nome já diz, eu acho que dá para entender. Pedrinas são aquelas escritas pelo apóstolo Pedro. Estamos falando de 1ª e 2ª Pedro. Paulinas, as escritas pelo apóstolo Paulo. E ele escreveu a maioria delas. Então nós temos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Tem que dar uma parada para respirar, não é verdade? Vamos lá. Seguindo, então, nós temos as joaninas, escritas pelo apóstolo João. Então, nós estamos falando de 1ª, 2ª e 3ª João. E, por fim, nós temos as epístolas gerais, que são as escritas por Tiago e Judas. E também a carta aos Hebreus, cuja autoria não é definida, ok? Depois disso, existe uma segunda forma de nós dividirmos as epístolas ou cartas. Podemos chamar de epístolas pastorais, epístolas pessoais e também epístolas gerais. Bom, as epístolas pastorais ganham esse nome porque foram escritas de um pastor para outro pastor, de um líder para outro líder. E aí nós temos então as epístolas de 1ª e 2ª Timóteo. Paulo direciona essa carta a Timóteo, a quem ele chama de meu verdadeiro filho na fé. Temos também Tito. Paulo escreve para Tito, a quem chama de verdadeiro filho, segundo a fé comum. Depois temos então epístolas pessoais. As pessoais são Filemão. Paulo escreve para Filemão, a quem ele chama de nosso cooperador. Também ali ele está descrevendo para nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. 2ª João, onde João escreve a uma senhora eleita e seus filhos, podendo ser de fato essa senhora uma mulher ou ser uma referência à igreja, cuja identidade não é conhecida. E por fim, como epístolas pessoais, nós temos 3ª carta de João,
João escreve a Gaio, um cristão proeminente a quem ele ama. Bom, em seguida nós vamos ver as epístolas gerais. Algumas são para igrejas específicas e outras para várias igrejas e cristãos daquela época. São elas: 1 João, Hebreus, Efésios, Tessalonicenses, Gálatas, Romanos, Coríntios, Filipenses, Tiago, Judas, Pedro e Colossenses. A outra forma que nós temos, portanto, a última forma de dividir as epístolas seria em paulinas, gerais e ou universais. Paulinas, porque foram aquelas escritas por Paulo. Gerais e universais seriam todas as outras, ok? Queridos, assim nós encerramos essa primeira parte do estudo panorâmico das epístolas ou cartas. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores a esse, olha, aqui do meu ladinho nós vamos estar deixando 2 sugestões de vídeos para que você possa acompanhar esse nosso estudo, que por enquanto é um estudo panorâmico de toda a Bíblia, para que você possa entender a importância da palavra de Deus e o contexto em que ela está inserido. Que Deus abençoe sua vida. O meu desejo é que você ame tanto a palavra de Deus, a ponto de querer lê-la, buscar a palavra do Senhor e poder estudar, porque a Bíblia ela não é só para ser lida, ela é para ser estudada, entendida e muito mais do que tudo isso, vivida. Um beijo grande para vocês e até semana que vem, que Deus te abençoe.